Janete respira fundo, olha para Marco Antônio e diz, firme, quase fria, que não está ruminando raiva nenhuma. O que sente é humilhação. Uma humilhação que dói. Marco Antônio a observa em silêncio. Entende. E admite que não é pouca coisa. Então faz uma proposta inesperada. Que os dois viajem juntos para a fazenda. Ele explica que o pai vai estranhar. Muito. Mas talvez seja exatamente isso que eles precisam. Janete franze o rosto. Ironiza. Então, em vez de sofrer, ela deveria passear? Marco confirma. Sem hesitar. Janete provoca. Diz que assim ele aproveitaria para rever Rosana. Lembra que ele adorou a irmã dela quando esteve lá com o pai. Marco não recua. Insiste. Vamos. Janete pensa por um instante. Engole o orgulho. E aceita. Marco conclui dizendo que vai avisar ao pai. Que ficará alguns dias fora do serviço. Em outro ponto da história, Mateu lembra Amadeu de algo importante. Francesco não é patrão deles. Eles têm metade da sociedade. Amadeu concorda, mas faz uma ressalva amarga. É Francesco quem tem o dinheiro. Mateu questiona. O que eles podem fazer quanto a isso? Pede que o amigo deixe a desconfiança de lado. Diz que o importante é trabalhar. Que, no fim das contas, eles tiveram sorte com aquela sociedade. Amadeu concorda. Mateu conclui. Trabalhar agora. E depois ver o que acontece quando dividirem os lucros. Enquanto isso, Toninho encara Hortência com preocupação. Pergunta se Hernandes bateu nela. Hortência responde que não. Mas admite. Faltou pouco. Diz que, se ele ousasse encostar as mãos nela, arrancaria os olhos dele. Toninho acredita. E percebe que a situação passou do limite. Hortência afirma, decidida, que não pode mais viver com o marido. Toninho concorda. Pergunta o que acontecerá se Hernandes vier buscá-la. Ela responde sem hesitar. Só volta para casa com o filho. Mais tarde, Dolores comenta com Juliana. Hortência não é feliz com o marido. Juliana responde que já sabe. Dolores já lhe contou isso antes. Dolores afirma que, por ela, a filha ficaria com ela. E se espanta ao imaginar como aquele traste ainda pode sentir ciúmes de uma mulher como sua pobre Hortência. Por fim, Maria explica a Augusto. Florinda vem da colônia dos italianos. Está ali para aprender a cozinhar, com Dona Leonora. Leonora confirma. Diz que trouxe Florinda para ficar em seu lugar, para servir a família. Quando ela for embora com o marido, Angélica estranha. Pergunta se não havia alguém mais velha para trazer. Leonora responde com calma. As mais velhas têm marido, têm filhos para cuidar. E completa. Florinda é uma moça séria. Já cozinha muito bem. Inclusive, foi ela quem preparou o almoço daquele dia. Gomercindo prova a comida. Aprova na hora. Augusto então pergunta, de repente, se a moça sabe fazer macarrão. Angélica estranha a pergunta do marido. O encara. Desconfiada. Augusto desconversa. Diz que não é nada. Florinda responde. Tranquila. Que sabe, sim. Sabe fazer pasta. Em outro momento, Francesco pergunta por que Marco Antônio não vai trabalhar. O filho responde sem rodeios. Vai viajar com a mãe. Francesco insiste. Quer saber para onde. Marco Antônio explica. Eles vão passar alguns dias na fazenda do senhor Gomercindo. Gomercindo brinca. Diz que talvez Janete encontre por lá um barão fazendeiro. Francesco entra na provocação. Diz que espera mesmo que ela encontre. E que não seja uma besta. Como o pai. Em seguida, manda o filho repetir. Que vá viajar com a mãe. Marco Antônio afirma que vai. E avisa. Não tem dia certo para voltar. Francesco continua mandando que ele vá logo. Marco Antônio se despede com ironia. Francesco deseja que Deus o acompanhe. Quando o filho já saiu, Francesco comenta, seco, que não sabia que ele ficaria do lado da mãe. Já longe dali, Marco Antônio fala com Janete. Diz que o pai finge que não sente nada, mas morre de ciúmes dela. Janete não acredita. Acha exagero.
Marco Antônio insiste. Conta que, ao saber da viagem, o pai encheu ele de perguntas. Queria saber por que viajar agora. Queria saber como ela estava. Janete duvida. Diz que o marido não teria esse tipo de preocupação. Marco Antônio rebate. Ela não conhece o próprio marido. Janete o corrige. Ex-marido. Ele responde na hora. Só será ex. Depois do divórcio. Janete pede ao filho que não tente consertar o que não tem conserto. E muda de assunto. Diz que prefere falar de Rosana, a irmã de Angélica. Quer saber mais sobre a moça. Para facilitar a convivência. Marco Antônio conta. A vida de Rosana tem sido cheia de desilusões. Assim como a dele. Janete menciona o casamento dela com aquele italiano maldito. Marco Antônio explica. Segundo Augusto, o italiano foi o menos culpado de tudo. Assim como aconteceu com Juliana. E com ele próprio. O italiano não queria se casar. Foi obrigado por Gomercindo, que chegou ao ponto de mandar um capitão do mato atrás dele, quando tentou deixar a fazenda, para procurar Juliana. Janete lembra. Rosana fugiu de casa atrás do italiano. Pergunta se não é verdade. Marco Antônio confirma. E diz que, pensando bem, eles até poderiam sentir ódio dos dois. Janete então afirma, segura de si, que sempre esteve certa em não querer que o filho se casasse com Juliana. Marco Antônio reconhece. Diz que ela tinha razão. Janete comenta, amargurada, que o pai dele não reconhece nada, que acha que ela foi a megera, que acabou com o casamento deles. Marco Antônio responde, sério, que ela só errou em uma coisa, ao mandar Mariana levar o filho de Juliana para a roda dos enjeitados. Janete suspira e admite. Hoje, ela reconhece o erro. Diz que só percebeu tudo de verdade quando recebeu a neta nos braços. Ali, algo mudou dentro dela. Cansada do assunto, Janete pede para mudar de tema. Marco Antônio sugere falar do pai. Ela reclama na hora. Marco Antônio percebe e desiste. Janete, porém, insiste. Diz que o filho ajudou o pai nas mentiras que encobriram todas as sem-vergonhices dele. Afirma que jamais esqueceu a briga ridícula dos dois. O pai almoçando com a italiana, quando deveria estar falando com o doutor Heriberto. Marco Antônio pede que parem de falar dessas coisas. Tenta puxar o assunto de volta para Rosana. Enquanto isso, Dolores pergunta o que Mariana deseja. Mariana fica um pouco sem graça. Explica que procura uma senhora chamada Juliana, que mora ali. Ao ouvir o nome, Dolores confirma e quer saber o motivo. Mariana responde: precisa muito falar com ela. Juliana aparece e se emociona ao rever Mariana. Pergunta como estão sua filha e Francescino. Mariana garante: Francescino está bem. Então revela: a filha de Juliana precisa dela. Surpresa! Juliana quer saber o motivo. Mariana pergunta, direta, se ela ainda tem leite para amamentar. Juliana responde que não. Diz que seu leite secou. Fica confusa. Sente a urgência no ar. Mariana explica: a menina não aceita leite de vaca, nem de cabra. Passa mal. Vomita. Sente fortes dores na barriga. Desesperada, Juliana pergunta como a filha está. Mariana anuncia: veio buscá-la. Diz que a criança realmente precisa da mãe. Juliana pergunta sobre a avó da menina, a madame. Mariana explica: ela não entende muito de crianças. E, além disso, está viajando. Por isso, Mariana foi pessoalmente buscar Juliana. Ao ouvir isso, Juliana decide na hora. Vai imediatamente. Mariana avisa: Damião está lá fora, com o coche pronto. Juliana, ansiosa, só responde que vão embora e segue com ela. No caminho, Juliana pergunta se Francesco realmente foi embora de casa. Mariana confirma. Juliana se assusta. Exclama. Mariana comenta:
Era algo que já demorava a acontecer. Juliana concorda. Diz que não sente pena nenhuma. Da esposa dele. Mariana admite. Ela também não. Logo depois, Juliana pergunta de novo: como está sua filha? Mariana repete. A menina não aceita nenhum leite que não seja o da própria mãe. Juliana lembra. Seu leite secou. Diz que não tem mais como amamentar. Mariana pergunta, atenta: quando isso aconteceu? Juliana explica. Faz uns 3 dias. Antes disso, chegava a molhar a roupa de tanto leite. E confessa, nem sabia mais o que fazer com ele. Mariana tenta acalmá-la. Diz que talvez o leite volte. Não sabe como, mas pede que Juliana espere. Que espere ter a filha nos braços. Juliana responde, com a voz embargada, que é isso que ela mais deseja no mundo. Mariana conta então. A madame levou o berço para o próprio quarto. Juliana se aproxima da filha, os olhos marejados. Chama a menina várias vezes, com carinho, com urgência. Mariana pede, com cuidado, que ela ofereça o peito à criança. Juliana responde, decidida, que vai amamentá-la. Mais tarde, Luísa comenta. Assim que a madame virou as costas, Mariana correu para buscar Juliana. Na pensão, Antônia responde que ela fez o que era certo. Luísa concorda. Explica que não está criticando Mariana. As duas perguntam como as coisas estão agora. Mariana conta. Juliana está sem leite, mas a menina se agarrou ao peito da mãe, sugando, como um bezerrinho. Antônia questiona. De que adianta? Se ela não tem leite? Mariana responde. Talvez não tenha secado por completo. E completa, com fé. Tem um Deus lá em cima, que ajuda as mães aqui embaixo. Em outro momento, Janete comenta. Antes de sair, recomendou a Mariana que não deixasse Juliana entrar em casa. Marco Antônio questiona. Por quê? Se o pai permitiu que Juliana visse a filha sempre que quisesse. Janete responde. Diz que o pai é generoso demais. Marco rebate. Não é só generoso, é justo. Janete afirma que o filho acha o pai perfeito. Marco admite. Mesmo que não fosse, ele continua sendo seu pai. Janete provoca. Diz que, para ele, o pai não tem defeitos. E a mãe só tem. Marco nega. Diz que nunca pensou assim. Janete lembra. Ele a chamou de maledeta, de megera. E lembra mais. Que ele se recusou a sentar à mesa com ela. Assim como o pai fez. Marco responde. Sério. Tudo aconteceu por causa da história da roda dos excluídos. Do dia em que Janete mandou Mariana deixar o filho de Juliana lá. Janete insiste que era o filho de Juliana e daquele italiano. Marco não cede. Diz que o que ela fez foi horrível. Irritada, Janete pergunta por que voltam a esse assunto. Marco lembra. Foi ela quem disse que proibiu Juliana de entrar em casa para ver a filha. Janete assume que proibiu mesmo. Explica o motivo. Teme que, na ausência deles, Juliana entre e leve a menina embora. Marco garante que Juliana nunca enganaria o pai dele. Janete rebate. Diz que ele não sabe do que uma mãe é capaz por um filho. Marco respira fundo e pede que mudem de assunto. Enquanto isso, Gomercindo comenta. A situação do café melhorou um pouco, mas ainda preocupa. Augusto concorda. Diz que preocupa muito. Explica. A política do governo já não favorece os fazendeiros como antes. Gomercindo confirma. Augusto acrescenta. Diz que espera mudanças agora que Campos Sales tomou posse. Gomercindo ri. Dúvida. Mas Augusto insiste. Campos Sales é um homem de pulso forte e comprometido com o café. Gomercindo retruca. Sério. Diz que, pelo que sabe, Campos Sales tem compromissos ainda mais pesados com a Inglaterra.
Lembra que o presidente foi até lá buscar libras esterlinas para pagar os juros da dívida deixada por Prudente de Moraes. E faz questão de recordar: o próprio Augusto disse isso na reunião com os fazendeiros. Augusto admite, disse mesmo, e reconhece: nada mudou desde então. Gomercindo conclui: amargo, estão nas mãos dos ingleses. Augusto concorda, mas tenta manter a esperança. Diz que Campos Sales pode reverter a situação, ao menos em parte, se cumprir metade do que prometeu na campanha. Gomercindo questiona, pergunta se ele acha mesmo que o presidente conseguirá. Augusto responde que sim, desde que tenha o apoio do Congresso. Gomercindo insiste, pergunta se Campos Sales vai ter esse apoio. Augusto responde: terá, se souber fazer concessões. Gomercindo provoca, questiona se ele é capaz disso. Augusto rebate: todo político precisa ceder. Um presidente que não sabe ceder não governa o país, a menos que feche o Congresso e tome o poder para si. Gomercindo ri, diz que isso faria uma grande economia para a nação. Augusto discorda na hora. Afirma que, nesse caso, ele seria execrado pela história. Janete observa tudo, impressionada. Comenta que aquilo tudo pertence a Gomercindo. Marco Antônio lembra: o cocheiro já havia dito, ele é o maior fazendeiro da região. Mesmo assim, não faz alarde. Janete comenta, diz que ele deve ser um homem muito prudente. Marco Antônio concorda e acrescenta: certamente não se parece com o avô dela. Janete o repreende, irritada. Manda não falar do avô. Diz que ele se parecia, sim, com o próprio pai de Marco Antônio. Marco pede desculpas, mas lembra: o pai sempre dizia que o avô perdeu todos os cafezais. Motivo: era um jogador inveterado. Janete rebate. Afirma que o marido odiava o próprio pai. Marco Antônio responde: mesmo assim, ele sempre o ajudou, principalmente depois que se casou com ela. Janete corrige na hora. Diz que, segundo o marido, ele não se casou com ela, ele a comprou. Marco Antônio tenta minimizar. Diz que o pai só falava isso nas brigas. Janete não aceita. Reclama. Diz que ele vivia jogando isso na cara dela. Marco Antônio lembra. Diz que sempre ouviu essas discussões. Janete então respira fundo e afirma: o pai contou apenas metade da verdade. Marco Antônio pede que ela conte tudo. Janete revela tudo o que o marido pagou das dívidas de jogo do sogro. Não chegava nem à metade do que herdou quando o pai morreu. E deixa claro, ele só herdou aquilo porque se casou com ela. Marco Antônio reage. Diz que essa não é a versão do pai. Janete conclui, amarga: o marido só conta o que lhe convém. Em outro momento, Mariana pergunta: para onde Juliana vai? Juliana responde: pretende voltar para a pensão. Mariana questiona se ela pretende levar a filha. Juliana afirma, decidida, vai levar a menina consigo. Mariana diz que não pode permitir. Juliana insiste, quer cuidar da própria filha. Mariana rebate, ela pode cuidar ali mesmo. Luísa intervém, explica que não há ninguém da família Magliana em casa. Mariana reforça, é exatamente por isso que Juliana pode ficar ali o tempo que quiser, pelo menos até a madame e Marco Antônio voltarem da viagem. Juliana comenta, emocionada, que o leite está voltando. A bebê balbucia nos braços dela. Luísa então pede que Mariana deixe Juliana levar a menina. Enquanto isso, Gomercindo recebe Janete. Diz que ela e o filho são bem-vindos. Apresenta a esposa, Maria do Socorro. Janete a cumprimenta. Maria responde com gentileza. Pede que se sintam em casa. Em seguida,
Pede a Augusto que leve as malas para dentro. Gomercindo convida os visitantes a se acomodarem. Janete agradece. Maria avisa. Vai providenciar refrescos. Comenta que a viagem deve ter sido cansativa. Janete aceita. Com prazer. Maria se retira. Marco Antônio se desculpa por chegarem sem avisar. Gomercindo sorri. Diz que não há motivo algum para desculpas. E acrescenta: de certo modo, já esperavam que ele voltasse com a mãe. Janete agradece a acolhida. Gomercindo afirma: é um prazer imenso recebê-la em sua casa. Janete agradece mais uma vez. Nesse instante, Angélica chama por Rosana. Rosana responde, firme. Diz que não precisa ouvir nada, porque já sabe de tudo. Angélica afirma, direta: a visita é para ela. Rosana responde, impaciente. Diz que isso ela já está cansada de saber. Angélica então pergunta: o que é que ela está esperando? Rosana, nervosa, dispara. Quer saber se eles conseguiram o que queriam. Angélica manda parar com bobagens. Rosana suspira e solta, inquieta. Ele ainda trouxe a mãe. Angélica a encara. Pergunta se Rosana não se dá conta do motivo. Porque ele traria a mãe até ali. Se não estivesse realmente interessado, Rosana se desespera. Não sabe o que fazer. Angélica aconselha. Diz que, no lugar dela, respiraria fundo e iria até a sala cumprimentar a futura sogra. Rosana pede que a irmã não brinque. Angélica reforça: não está brincando. Diz que faria exatamente isso. Na mesma situação, Rosana decide esperar um pouco, ficar ali, tentar se acalmar. Angélica concorda, mas alerta que não demore. Uma chance dessas não aparece duas vezes. Antes de sair, Angélica dá o último conselho: que Rosana entre na sala sorrindo. Lembra, ela fica linda quando sorri. Enquanto isso, Juliana leva a filha para o quarto. Dolores estranha a situação. Mariana explica: permitiu que a menina ficasse com a mãe, porque não se acostuma com outro leite. Dolores protesta. Diz que Juliana já não tinha mais leite. Mariana responde: conta que o leite voltou assim que Juliana pegou a filha nos braços. Dolores fica espantada. Por fim, Rosana se arruma, respira fundo e se prepara para encontrar Marco Antônio. Na sala,